Imagine descobrir que toda a sua vida pode ser uma simulação, ou entrar em uma máquina que promete fazer você perfeitamente feliz para sempre. Ou utilizar um teletransportador e perceber que talvez a pessoa que aparece do outro lado não seja realmente você. Nenhuma dessas situações precisa existir de verdade para criar problemas bastante reais. É justamente para isso que servem os experimentos mentais. Em vez de construir alguma coisa em um laboratório, nós imaginamos uma situação e perguntamos o que aconteceria se ela fosse possível. Alguns desses experimentos desafiam nossas ideias sobre felicidade. Outros colocam em dúvida o que significa ser consciente, ser uma pessoa ou até mesmo saber que o mundo ao nosso redor é real. E quanto mais você tenta encontrar uma resposta, mais estranho o problema pode ficar. Então vamos começar com uma escolha aparentemente simples. Você aceitaria viver a melhor vida possível se soubesse que ela não é real? 1. A máquina de experiências. Imagine uma máquina capaz de produzir qualquer experiência que você desejar. Dentro dela, você poderia sentir que encontrou o amor da sua vida. Poderia acreditar que escreveu um livro extraordinário, viajou pelo mundo, conquistou seus maiores objetivos e viveu exatamente da maneira que sempre desejou. Para você, tudo pareceria completamente real. Mas existe uma condição: nada disso estaria realmente acontecendo. Seu corpo permaneceria conectado à máquina, enquanto seu cérebro receberia experiências artificiais. E depois de entrar, você poderia passar o resto da vida ali. Você aceitaria? O filósofo Robert Nozick utilizou a máquina de experiências para questionar a ideia de que uma vida boa depende apenas de experiências prazerosas. Porque, se sentir prazer fosse tudo o que importasse, aparentemente não teríamos motivo para recusar a máquina. Mas muitas pessoas hesitam, talvez porque não queremos apenas sentir que fizemos alguma coisa, queremos realmente fazê-la. Talvez realidade, autenticidade e quem nos tornamos também tenham valor. Então pense, se uma felicidade perfeita for construída sobre uma realidade completamente falsa, ela continua sendo uma vida perfeita? 2. O cérebro numa cuba. Agora imagine algo ainda mais estranho. Seu corpo não existe da maneira que você acredita. Na verdade, existe apenas seu cérebro, mantido vivo dentro de um recipiente e conectado a um computador extremamente avançado. Esse computador envia sinais para seu cérebro. Quando você pensa que está caminhando, o computador produz essa sensação. Quando toca em uma mesa, ele produz a experiência do toque. Se olha para o céu, ele produz a imagem do céu. Tudo parece exatamente como parece agora. Esse cenário ficou famoso na filosofia contemporânea como o experimento do cérebro numa cuba. E ele produz uma pergunta desconfortável. Como você poderia provar, utilizando apenas suas próprias experiências, que isso não está acontecendo? Você poderia tocar a mesa, mas a sensação também poderia ser simulada. Poderia olhar ao redor, mas sua visão também poderia ser simulada. Hilary Putnam discutiu uma versão moderna desse cenário, embora seu argumento fosse justamente mais sofisticado do que simplesmente concluir que talvez tudo seja falso. O experimento revela um problema fundamental. Grande parte daquilo que sabemos sobre o mundo chega até nós por meio da nossa percepção. Mas como podemos usar a própria percepção para provar que nossa percepção corresponde à realidade? 3. O quarto de Mary. Agora imagine uma cientista chamada Mary. Mary conhece absolutamente tudo que a ciência física poderia explicar sobre as cores. Ela conhece comprimentos de onda, sabe como a luz chega aos olhos, entende como os neurônios respondem, conhece cada processo que acontece no cérebro quando alguém olha para uma maçã vermelha. Existe apenas um detalhe. Mary viveu a vida inteira em um ambiente preto e branco. Ela nunca viu vermelho, até que um dia ela sai do quarto e pela primeira vez vê uma rosa vermelha. A pergunta é: Mary aprende alguma coisa nova naquele instante? Frank Jackson apresentou esse cenário em seu argumento do conhecimento, porque Mary já possuía, por hipótese, todas as informações físicas sobre a visão das cores. Mesmo assim, parece existir algo que ela descobre apenas quando experimenta o vermelho. Ela finalmente sabe como é ver vermelho, e isso cria uma enorme questão sobre a consciência. Será que conhecer todos os fatos objetivos sobre uma experiência é suficiente para conhecer a própria experiência? Ou existe alguma coisa sobre sentir que não pode ser capturada apenas por uma descrição? 4. O quarto chinês. Imagine agora que você está trancado em uma sala. Você não sabe absolutamente nada de chinês. De tempos em tempos, algumas pessoas passam símbolos chineses por uma abertura.
Dentro da sala existe um enorme manual escrito em uma língua que você entende. O manual diz coisas como: se receber este símbolo, procure aquele símbolo e devolva esta sequência. Você segue as regras perfeitamente. Do lado de fora, uma pessoa chinesa envia perguntas e recebe respostas perfeitamente coerentes em chinês. Para ela, parece que alguém dentro da sala compreende a língua, mas você sabe que não compreende uma única palavra. Você apenas manipula símbolos de acordo com regras. John Searle apresentou o quarto chinês como parte de seu argumento contra a ideia de que executar corretamente um programa seria, por si só, suficiente para produzir compreensão. E isso ficou ainda mais interessante na era da inteligência artificial. Se um sistema responde perfeitamente a qualquer pergunta, isso significa necessariamente que ele entende aquilo que está dizendo? Ou comportamento inteligente e compreensão são coisas diferentes? 5. O teletransportador. Agora você precisa viajar para Marte. Existe uma máquina capaz de fazer isso em segundos. Ela escaneia completamente seu corpo, registra cada detalhe do seu cérebro. Depois, transmite essas informações para Marte. Lá, outra máquina constrói uma pessoa exatamente igual a você. Mesmas memórias, mesma personalidade, mesmos medos, mesmos planos. Ela acorda lembrando de ter entrado no teletransportador na Terra. Existe apenas um pequeno problema. Na versão original, seu corpo na Terra é destruído durante o processo. Derek Parfit utilizou cenários de teletransporte para investigar identidade pessoal e continuidade psicológica. Então quem acordou em Marte? Você? Ou uma cópia que acredita ser você? Agora mude apenas um detalhe. Imagine que a máquina funciona. A cópia aparece em Marte, mas seu corpo original não é destruído. Agora existem dois de vocês. Os dois possuem exatamente as mesmas memórias até o momento da cópia. Qual deles é você? E se antes parecia óbvio que a pessoa em Marte era você, por que a existência do original muda a resposta? 6. O Anel de Giges. Imagine encontrar um anel capaz de tornar você completamente invisível. Não apenas invisível aos olhos. Você poderia cometer qualquer ação sem ser identificado. Ninguém descobriria. Nenhuma câmera registraria. Nenhuma pessoa saberia. E nenhuma consequência chegaria até você. O que você faria? Essa ideia aparece no livro Segundo da República, de Platão, quando Glauco apresenta a história do Anel de Giges durante a discussão sobre justiça. O problema não é simplesmente perguntar se alguém cometeria um crime. A questão é mais profunda. Nós fazemos o que consideramos certo porque realmente acreditamos que é certo ou porque temos medo das consequências de fazer o contrário? Se duas pessoas recebessem um anel, uma considerada justa e outra injusta, será que continuariam se comportando de maneiras diferentes quando ninguém pudesse observá-las? O experimento transforma a invisibilidade em um teste para uma pergunta muito antiga. Quem somos quando sabemos que ninguém está olhando? 7. O monstro de utilidade. Agora imagine uma sociedade que pretende tomar decisões produzindo a maior quantidade possível de felicidade. Parece razoável. Se uma escolha deixa 10 pessoas um pouco mais felizes e outra deixa 10 pessoas muito mais felizes, aparentemente deveríamos escolher a segunda. Mas agora surge uma criatura estranha, o monstro de utilidade. Para cada recurso que recebe, essa criatura experimenta muito mais felicidade do que qualquer pessoa comum. Um pedaço de bolo que dá a você uma pequena satisfação produz nela uma felicidade gigantesca. Dar R$100 para você ajuda um pouco. Dar os mesmos R$100 para ela produz uma quantidade enorme de bem-estar. Robert Nozick apresentou esse problema como uma objeção a determinadas formas de maximização utilitarista. Por quê? Se nosso único objetivo for maximizar a soma total de utilidade, começa a parecer racional entregar cada vez mais recursos ao monstro, mesmo que todo o restante da população receba cada vez menos. Então aparece o problema. Uma sociedade pode produzir mais felicidade total e ao mesmo tempo tornar-se profundamente injusta? E se felicidade e justiça entrarem em conflito, qual das duas deveria vencer? 8. O zumbi filosófico. Para o último experimento, imagine uma pessoa exatamente igual a você. Ela possui o mesmo cérebro, o mesmo corpo, os mesmos neurônios. Quando machuca o dedo, grita. Quando escuta uma piada, ri. Quando alguém pergunta se está consciente, responde: "É claro que estou." Existe apenas uma diferença. Por dentro, não existe experiência alguma. Ela não sente dor, não vê realmente o vermelho, não experimenta o sabor do café. Não existe aquela sensação interna de estar vivendo alguma coisa. Ela simplesmente se comporta exatamente como alguém consciente. Essa criatura hipotética é chamada de zumbi filosófico e ganhou grande importância nos argumentos contemporâneos sobre consciência, especialmente no trabalho de David Chalmers.
Agora vem o problema. Se esse zumbi se comporta exatamente como você, como uma pessoa observando de fora poderia descobrir qual dos dois possui consciência? Talvez não pudesse. Nós observamos o comportamento das outras pessoas, mas a única consciência que experimentamos diretamente é a nossa própria. E isso deixa uma das perguntas mais difíceis de toda a filosofia da mente. Por que processos físicos no cérebro são acompanhados pela sensação subjetiva de existir? Uma máquina perfeita questiona se felicidade é suficiente para uma vida boa. Um cérebro numa cuba coloca nossa certeza sobre a realidade em dúvida. Mary pergunta se conhecer tudo sobre o cérebro significa conhecer uma experiência. O quarto chinês separa inteligência aparente de compreensão. O teletransportador desafia aquilo que chamamos de identidade. O anel de Giges pergunta quem seríamos sem consequências. O monstro de utilidade coloca felicidade e justiça em conflito. E o zumbi filosófico nos leva de volta à própria consciência. Nenhum desses experimentos exige que máquinas de felicidade, zumbis conscientes ou teletransportadores realmente existam. Esse não é o objetivo. O objetivo é retirar alguma coisa que normalmente consideramos óbvia e perguntar: se isso mudasse, minha resposta continuaria sendo a mesma? E às vezes descobrimos que nossas ideias sobre realidade, identidade, moralidade e consciência são muito menos simples do que pareciam. Agora quero saber qual deles mais mexeu com você, e principalmente, em qual deles você acha que encontrou uma resposta? Conte nos comentários. E para continuar explorando filosofia, ciência, comportamento e outras ideias interessantes de um jeito simples, inscreva-se no Vamos por Partes. Aqui, assuntos complexos são explicados de forma fácil, um assunto de cada vez.